Capítulo 15. Portal 17 PEI. O Portal da Comunicação. Palácio Central das Armas Espirituais. Sala dos Decretos. Tuas palavras são uma porta que leva à luz, dando entendimento ao simples. Minha boca é ampla abertura, enquanto suspiro de desejos por tuas mitzvot. Volta-te para mim e mostra-me o teu favor, em cumprimento a teu julgamento por aqueles que amam o teu nome. Salmos 119, versículos 130 ao 132. Quando abre a sua boca, fala sabiamente, em sua língua a instrução amorosa. Provérbios capítulo 31, versículo 26. A letra PEI, valor numérico 80. A letra PEI remete à mudança dimensional através da liberação da palavra proferir, vocalizar. Silva, 2018. Liberar decretos, sendo de suma importância escrever, assinar, ler o decreto em voz audível, ceiar e selar com oferta. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Confie a Javé o que você faz e seus projetos se realizarão. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Mas o que sai da boca procede do coração. Mateus capítulo 15, versículo 18. Uma voz ecoa por toda a sala de estudo. Em um dos momentos de ensino com os 22 anciãos, o ancião da letra PEI ecoa a sua voz de maneira a propagar o som por toda a sala de estudo na biblioteca da sabedoria. Há um silêncio. Todos se voltam para ele e começam a rir. Achei muito interessante vê-los se divertirem com a atitude do ancião PEI. Foi proposital e didático para que eu pudesse entender o sentido da função dele. Olho para ele e vejo um instrumento celestial em sua boca, fixado em sua língua, que lembra um alto-falante. E embora tenha falado em um tom de voz normal, houve uma intensificação da palavra ecoada. Aproximo dele para ouvir o que tem a me falar. Ele se identifica como a letra da comunicação PEI. Fala-me sobre a importância do poder da liberação da palavra e do cuidado que se precisa ter ao liberá-la, pois pode ecoar tanto para a bênção quanto para a maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago capítulo 3, versículo 10. Leva-me a refletir acerca dos 2 decretos liberados no contexto histórico da rainha Esther, dizendo-me que, em síntese, o decreto do rei Assuero, governante da Pérsia, que foi autorizado para que os judeus tivessem livramentos de morte e pudessem se defender, foi liberado para combater o primeiro decreto do mal, redigido por Amã
e selado com o anel do rei. Isso após a rainha Ester ter feito um jejum de 3 dias e depois estar com o rei. Assim o rei tomou conhecimento acerca do erro cometido, quando, influenciado por Amã, deu-lhe seu anel e este selou o primeiro decreto que ordenava o extermínio dos judeus e saque dos seus bens. Da mesma forma, o Senhor Pei-me diz que o inimigo lança decretos de maldições e atua para matar, roubar e destruir quando há legalidade para agir. Porém, quando ocorre arrependimento, confissão e humilhação diante de Adonai, Ele julga nossas causas e libera decretos de livramentos, concedendo-nos armamentos espirituais para a batalha, estratégias de conquista e restituição. E após a conquista, ocorre a festa de júbilo e gratidão. Ester 3-10. Subtítulo: Encontro com 2 anjos, Emanuel e Lemuel. Hoje, madrugada do dia 8 de maio de 2021, recebo em minha casa a visitação de 2 anjos. O primeiro, Emanuel, que já tinha vindo antes para me ministrar sobre as letras do alfabeto hebraico, e Lemuel, cujo significado é consagrado a Deus. Eles estão aqui. Direciono-me ao quarto e começo a digitar. Emanuel sinaliza com a cabeça para que Lemuel me entregue a chama que está em suas mãos. Ele se aproxima de mim, uma chama ardente, mas que não se queima, entretanto, me envolve nela. Tudo fica muito claro, como uma chama estou. A chama das mãos de Lemuel me arrebatou para uma nova dimensão celestial. Estou adentrando por um palácio todo branco, com frisos dourados, pé direito bastante alto, com colunas largas. Vejo bastante anjos circulando aqui. Alguns sorriem para mim. Caminho por um grande e largo corredor com revestimentos branco gelo e também com frisos dourados. Lemuel está ao meu lado direito e Emanuel ao meu lado esquerdo. Paramos frente a uma porta branca. Aqui tudo é muito alvo. Um anjo ancião nos aguarda. Vejo uma mesa comprida, toda branca e com vários papéis brancos sobre ela. Estes papéis têm selos vermelhos do anel do rei e estão escritos em hebraico celestial, com tons prateados. Vejo em destaque a letra L do alfabeto hebraico, compreensão posterior. Este salão remete a liberações de decretos, nos quais chamarei de decretos de santidade. À frente da mesa vejo um telão vivo, passando o nome de pessoas com vida na terra. Vários nomes da tela são registrados nos papéis com decretos. Os anjos pegam os papéis sinalizados e partem para entregar na terra. Vejo meu nome completo escrito em um dos papéis. Pessoas estão sendo purificadas pelo fogo de Deus e decretos de santidade estão sendo liberados. O carro-chefe do avivamento é a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O Espírito Santo convoca a Igreja de Cristo a se preparar, vestir suas vestes de santidade, colocar seus adornos
pois sua redenção se aproxima. Maranata! Sai, Guidá, sai para o grande dia do avivamento. Mulher, igreja virtuosa, cuja glória de Deus está em si. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubi. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Em outro dia, eu estava orando com uma pastora e tivemos arrebatamentos de espírito. Em dado momento, vi decretos sendo fixados na parede. Estavam assinados por Deus. Eram para meu ministério. Dentre os decretos, eu via que um deles já havia sido liberado há 2 anos atrás, 2019 a 2021, e havia sido levado pelo vento para longe. A nossa oração em concordância fez com que o anjo resgatasse o decreto e o fixasse na parede. Nomes de eternidade. Discerni que esse decreto tinha ligação com o Pará, pois eu havia estado ali realizando atos proféticos e ministrando em igrejas há cerca de 2 anos atrás. E outro decreto que foi fixado na parede pelo anjo, também sinalizando 2 anos, tinha ligação com Minas Gerais. O interessante foi que, após esta visão, recebi convites para retornar às igrejas do estado do Pará e de Minas Gerais, para ministrar em conferências, dentre as quais ministrei em 2019. Mais visões chegaram posteriormente, as quais vieram-me discernimento de que decretos abrangeriam também toda a região norte do Brasil, em destaque o estado de Amazonas. Deus me levou a Manaus neste ano de 2021 em missão juntamente com outros irmãos em Cristo, sendo liberado 16 decretos. Adonai nos trouxe novos entendimentos e liberações com o retorno deste decreto e dos demais fixados na parede. Por isso me atentei à letra L, Lamed, portal 12. Vale salientar que o número 12 remete a governo apostólico, autoridade para liberar, enviar e executar. Subtítulo: Portal da Comunicação, Salas dos Decretos, Palácio do Governo Central das Armas Espirituais. O Espírito Santo nos orienta a como escrever e executar os decretos. É pertinente pedir o Senhor Espírito Santo para abrir a escuta profética e os olhos espirituais com o intuito de poder ler os decretos do céu e transcrever para a execução na terra. Pedir a liberação dos anjos de guerra, os anjos dos decretos e anjos da letra Tavi, para executá-los e declarar a consumação. O Palácio do Governo Central das Armas Espirituais fica no espaço dimensional do portal 17PI, que tem ligação direta com o portal 4 Dalet, com o portal 8 Reit, com o portal 14 Num, com o portal 22 Tavi e outros. Em todos os portais principais existem as bases de anjos de guerra. Lembrando que de cada portal pode-se acessar os outros portais principais e subportais das letras do alfabeto hebraico.
O comando central da guerra fica no Palácio das Armas Espirituais, onde fica o Ministério da Guerra. No entanto, está conectado ao Palácio do Governo, que é acoplado ao Palácio do Cordeiro do Portal 7 Zain. Para todos os portais letras, existem os guerreiros de Deus, como, por exemplo, anjos, generais e arcanjos de guerra e outros seres celestiais. Cada exército, mediante função específica e patentes, com suas armas, mapeamentos, veículos e etc. Deus traz à existência o que não existe para nós no entendimento enquanto corpo natural, mas o corpo espiritual, em conexão com Deus, capta os escritos dos decretos como revelação e, na comunhão com Cristo, usando de autoridade através do nome dele, se executa os decretos. Quando o decreto é liberado pelo governo do Cordeiro, podendo em conexão ser pelo portal 4 Dalet, através do Tribunal de Justiça, os anjos do portal 17 Pei, onde fica o Palácio Central das Armas Espirituais, salas dos decretos, com a permissão do Espírito Santo, traçam os escritos em forma de revelação. A pessoa em arrebatamento de espírito ouve ou vê os escritos e faz a transliteração, interpretação para a linguagem terrena. Havendo alinhamento entre céu e terra, em entendimento e discernimento, o Senhor Espírito Santo liberará anjos específicos do portal 22, TAV, para a execução do decreto. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias capítulo 28, versículo 9. O que é profético se cumpre. Ruge o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós capítulo 3, versículo 8. Observação. Certas palavras proféticas se cumprirão apenas se houver postura adequada de quem as recebe. O altar, a vida, tem que ter fogo de santidade. A ingratidão e murmuração também impedem o cumprimento de promessas. Êxodo capítulo 15, versículo 24. Conforme já descrito, o Palácio Central das Armas Espirituais, que fica nas dimensões do portal Pei, pode ser acionado pelo Palácio da Justiça nas dimensões do portal 4 Dalet, mediante o nível da guerra. Quanto maior for o nível da guerra, maior será a ativação dos anjos de guerra. Louvado seja Adonai Yahvé Tzervaot, Senhor Yahvé, Yahweh dos exércitos. Subtítulo: Salas de decretos. No Palácio Central das Armas Espirituais tem repartições com anjos em missões ligadas aos decretos, que podem ser mediante a expansão do alcance. Exemplo: um decreto de nações se difere de um decreto de uma cidade local, bem como os tipos de anjos designados para cobrir nas guerras. Dessa forma,
quando o cristão for direcionado a fazer decretos, poderá pedir ao Senhor Espírito Santo, em nome de Yeshua, a permissão para transitar pelo portal 17 PEI, valor numérico 80, ser reconhecido pelo anjo guardião desse portal e ser ministrado por anjos com funções nas salas dos decretos, quer sejam decretos de justiça, decretos de provisão, decretos de saúde, decretos de juízos, decretos de misericórdia e outros. É pertinente frisar que os decretos são estabelecidos nas dimensões da letra P. Entretanto, em especial, ocorrerá uma interação com os anjos do portal 22, Tav, a última letra do Aleph Beit, cujo valor numérico é 400, para a consolidação e liberação da consumação do decreto. Nessa interação, pode-se entender que está estabelecido, assinado, liberado e executado. Eu sou o Aleph e o Tav, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que é, era e vem. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Há todo um parâmetro de ordens no reino dos céus e diversos anjos em ação. Para a execução de determinados decretos, por exemplo, geralmente se faz necessário uma autoridade eclesiástica com patentes liberadas pelo Espírito Santo, podendo ser um apóstolo, um pastor, um profeta, um missionário, um líder de ministração e outros com patentes espirituais. Observação: o portal 17 PEI tem também conexão muito próxima com o portal 2 Beit, portal da comunhão, com o portal 10 Yud, portal da humildade, adoração contínua e liberação divina, com o portal 11 Kaf, portal da transformação, tendo como recompensa a coroa da justiça, com o portal 14 Num, portal da restituição, semeadura e colheita, e com o portal 6 Vav, portal da conexão que liga céu e terra através do nome de Yeshua HaMashiach. Os 22 portais se interatuam. Testemunho: o Espírito Santo tem sinalizado à noiva de Cristo acerca da importância de fazer uso das armas espirituais e de liberar decretos. Para a edificação da Igreja de Cristo, deixo registrado aqui um código de acesso ao portal principal da letra P, de valor numérico 80, e a outros portais em conexão com ele. Conheço alguns guerreiros de Deus que fazem uso de armas espirituais. Em especial, quero destacar uma guerreira e profetisa que se move com liberações de decreto e uso de armamentos celestiais. É interessante que ela obteve discernimento acerca de buscar revelações do alto e estratégias de guerra e depois selar com uma oferta na vida de um sacerdote para que o inimigo não tenha mais legado sobre a questão pleiteada diante do Senhor dos Exércitos. Importante destacar que, ao selar com a oferta,
Anjos do portal 22 da letra TAV são autorizados pelo governo do Cordeiro para consumar o decreto liberado por revelação. Um grande aprendizado. Observação: a letra TAV tem no seu formato um Dalet e um Nun. Dalet indica que tudo se faz novo, mudança de ciclo, e Nun, restituição, milagres de multiplicação. Por discernimento, pode-se compreender que um novo ciclo se estabelece através da letra TAV, com a consumação do decreto, e novas bênçãos de restituição são liberadas, tendo como referência o poder da humildade de Cristo ao se permitir derramar seu sangue na cruz. Também se pode traçar um entendimento importante para que a pessoa alcance esta liberação de consumação. Se faz necessário humildade para se alcançar o amor e misericórdia de Adonai. É Deus quem eleva, exalta e libera bênçãos. Veja o código que a irmã em Cristo recebeu e acessou, portal 087. Ela recebeu este código para combater uma obra de bruxaria, adentrou em espírito juntamente com outros guerreiros no portal 087. Nesse portal, eles entraram no palácio de armamentos pesados e lá havia armas cognominadas a cada um deles, neutralizando assim toda a conexão com as trevas. Segue mais dados sobre o código 087. O código do portal 087 aponta que está correlacionado aos portais principais em destaques da letra Pei, valor numérico 80, e da letra Zain, valor numérico 7. Através da soma dos valores numéricos 0 mais 8 mais 7, pode-se discernir que o 0 remete à totalidade, forma circular, aponta para anular o eu, para Deus se manifestar. Deus é o centro. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. 80 igual 80 mais 7 igual a 87, igual a 8 mais 7, igual a 15, igual a 1 mais 5, igual a 6, igual a letra Vav, portal da conexão céu e terra. 15, um indicativo de que ocorre liberação para adentrar o portal 15, letra Samer, valor numérico 60, portal da aliança, bênção sacerdotal, serem reconhecidos pelos anjos dessa dimensão e interagir com eles mediante patente, bem como do portal da letra 7, Zain. 7 é igual perfeição, igual ao portal do governo do Cordeiro de Deus. 80 é valor numérico do portal 17 Pei, portal da comunicação, palavra revelada, local em que se encontra o palácio central das armas espirituais e salas de decretos. E 8 assinala o anjo do portal 8, Reit, portal da redenção em Cristo Jesus. Subtítulo: Códigos extraordinários. As 22 letras portais
São códigos extraordinários que parecem indescritíveis. Como decifrá-los? Todos os portais letras revelam a grandeza de Yahvé e emanam poder. São 22 chamas que emitem o refletir da glória dele, segundo o beneplácito de sua vontade. Mediante a complexidade por associação, enxergando e discernindo pequenas faíscas de luz, luz na qual o Criador decidiu não me ocultar, compreendi que os 22 portais ou letras se interatuam e que todas as 22 letras sinalizam Yeshua HaMashiach, conforme já tenho destacado neste livro. As 22 letras do Aleph Bet estão inseridas dentro do homem espiritual. Por isso, ele pode acessar os 22 portais principais com critérios de liberações, o Espírito Santo na direção. Recebi alguns direcionamentos e respostas de indagações que eu tive no decorrer da escrita deste livro, através dos estudos com os 22 anciãos no portal 5 Rei, o primeiro portal letra que acessei para descrever as revelações deste livro. Entendo que continuarei tendo aulas com eles na sala de estudo sobre as letras do alfabeto hebraico celestial e suas singularidades. Subtítulo: O ancião da letra Yud, portal 10, falou novamente comigo. Ele me chamou até sua mesa e disse-me que houve uma liberação divina do Criador Yahvé, para que eu pudesse ler páginas do livro dele também, e que desde a eternidade já estava traçado em Adonai esta minha missão para a terra. Todavia fui testada, provada e aprovada até aqui. Disse-me também que o acesso à sala de estudo com os demais anciãos das letras hebraicas foi através do portal 5 Rei, por ser o portal da revelação para prosperar os 5 ministérios, revelação e liberação divina para propagar o avivamento às nações da terra. Fiquei maravilhada com a chama fluorescente que estava sobre a mesa do ancião ministrador Yud. No meio da chama estava a letra Yud. Com temor e tremor escrevo: choro muito, pois sinto que da chama Yud e além dela está o olhar do Criador. Não sei até quando aguentarei tantas revelações. A alma estremece. Aleluia! Louvado seja o nome de Yeshua HaMashiach. Amém.